Quero, portanto, dizer que a minha intenção aqui, e eu pedi muito a Deus para isso, é apresentar a você alguns detalhes da eternidade. Por exemplo, já vou logo dizendo, eu não sei quantos sabem, mas pode dar um Google aí, depois do culto, agora não, né? Depois do culto nós teremos lá uma assinatura de autógrafo lá no hall, onde estaremos nós três lá, o pastor Paulo Sérgio está convidado, mas eu não sei se vocês sabem, mas 170 mil pessoas no planeta Terra aceitam a Jesus Cristo como Salvador por dia, diga amém. Isso dá uma média de 2 pessoas por segundo. Portanto, se eu já estou há 7 minutos falando aqui, você já pode ver quantas mil pessoas já aceitaram o Evangelho nesses 7 minutos. Graças ao seu trabalho, crente, ao meu trabalho, né, está ali um grupo de jovens que já são convertidos lá da Missão Batista, estão aqui. Nossa meta lá é levar aos pés de Cristo 40 adolescentes esse ano. Estamos já chegando, né? A missionária Ruth Delma não está aqui, mas ela é uma das que se doa nesse trabalho ali da Missão Batista no Parque Santa Rita e do Ipavi, a ONG que eu administro ali, que tem por objetivo evangelizar através da ação social. Por isso que eu estou valorizando um pouco mais a fala do Sakai, pastor, porque eu sei o quanto é caro para nós crentes participarmos, ajudarmos, que eu digo aquele exemplo do Mefibosete, nome apropriado, né? O pai parece que já estava sabendo de tudo. Todos nós iremos para a eternidade, não tenha dúvida. Eu estou olhando ali o relógio, já só tem alguns poucos minutos, vou procurar agilizar aqui. Todos nós iremos para a eternidade. Alguns, não muitos, pode ser que você não encontre na eternidade. É porque eles estão no inferno. Na eternidade, sem Deus. Existe, portanto, uma eternidade só, que subdivide-se em eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Que bom que você é crente. Já selou o seu passaporte para o céu. Mais dia, menos... Eu estava dizendo aqui, mas depois tirei a frase, eu estava dizendo assim, que nós já estamos com um pé dentro da eternidade. Nós já somos crentes, né? Tá bom? É bom você saber. Então, nesses 10 minutos, já mais outros milhares de pessoas no mundo aceitaram o Evangelho. E graças ao nosso esforço, seu esforço aqui da primeira igreja, das igrejas batistas evangélicas no mundo inteiro, amém? Eu quero dizer que a eternidade com Deus é a nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo, e você já faz parte dela. Não sei se você vai chegar lá em tempo, porque há uma parte de crente, em outra oportunidade vou falar sobre isso, se tiver oportunidade, uma parte de crente que pode estar relaxando na vigilância e pode ser que fique um pouquinho atrasado, chegue um pouquinho, mas vai chegar nas bodas do Cordeiro. Então nós participamos da Nova Jerusalém. E outra parte desse mundão de Deus vai para o lago de fogo. Eu sou um crente e um pregador que não tem muito receio de falar sobre o inferno, porque nós precisamos alertar aqueles nossos amigos, vizinhos, parentes, pessoas que nós compartilhamos todos os dias a vida talvez, que eles podem estar correndo o risco de ir para o inferno. Não tenha receio de dizer isso e não se acanhe, porque você já pulou essa fogueira, você já está na eternidade, amém? Quero dizer para você que a eternidade, você ouve esse texto quase toda semana, é o Shekinah, é o resplendor, é a alegria. E eu quero dizer que nesse contexto, está nesse livro, eu não estou falando muito do livro, porque quem vai comprar, quem vai receber, e a Diana até anunciou que comprar esse livro leva de graça, né, Lidiane? Um outro livrozinho daquele pequeno. Eu quero dizer que esse livro apenas condensou, tornou em blocos diversos temas, por exemplo, sobre o céu, sobre os anjos, sobre a vida no céu, sobre o inferno. Apenas condensou esses versículos em blocos. São 11 blocos, para facilitar a nossa vida. Eu tenho certeza, se você já leu, pelo menos a Bíblia uma vez, você já viu todos esses 1000 versículos que estão citados
nesse livro, tá certo? Agora, pode ser que a sua dificuldade é a mesma minha, antes de me lembrar dessas coisas, que quando a gente vê no livro de Gênesis, falando sobre o Deus de Abraão, que disse que ele iria povoar o universo, porque a descendência de Abraão serão tantos quanto as estrelas do universo, 7 septilhões por aí assim de estrelas, não cabe nem em 1 bilhão de terras, quanto mais em uma só, né? Então, os descendentes de Abraão vão povoar o universo. Talvez você nunca tivesse se atentado a um texto como esse, mas ele está dizendo, Deus, e eu lembrei para você há 2 minutos antes, quando eu estava começando a falar assim, Deus não mente. E se ele não mente, ele vai cumprir essa palavra, essa promessa que ele teve com Abraão. Não tenha dúvida. Amém? Eu quero dizer rapidamente para você que já tem pessoas que você já ouviu, já leu, que estão no céu hoje e estão vivinhas da Silva, tal como você. Nem precisa você dar um beliscão no seu braço aí, porque eu sei que você está vivo, né? Mas já tem pessoas lá no céu. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei, a versão da minha Bíblia é nova tradução na linguagem de hoje. Eu trouxe essa Bíblia hoje por causa de um texto, e eu vou ler daqui a 2 minutinhos para você, mas eu quero lembrar a você que já tem muita gente no céu. Já passou pelo planeta Terra cerca de 107 bilhões de pessoas só desde o nosso Adão para cá, 7 mil anos, 6 mil anos mais ou menos, 107 bilhões, nós somos hoje 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões, então nós somos apenas uma pequena parte dos que já viveram no planeta Terra, e se já morreram, eu sou daqueles estudiosos da Bíblia que creio que Deus não perde nada para Satanás. Portanto, a maioria das pessoas que passaram... Você sabia que no Antigo Testamento tinha igreja funcionando? Tinha. O tabernáculo, o templo de Salomão, é tudo lá do tempo do Antigo Testamento, amém? E eles eram atuantes, tão atuantes, eu vou citar aqui alguns exemplos, não sei se o áudio vai poder, o vídeo vai poder. Enoque, só vou citar aqui, mas você pode registrar, porque depois eu costumo passar o croqui para o pastor da igreja, é um costume pessoal meu, em respeito, né, também. Então, Enoque, está lá em Hebreus 11:5. Abel, Hebreus 11:4. Noé, todo mundo sabe a história de Noé, só não sabe, talvez, que ele está ativo no céu. Abraão, Hebreus 11:11. Moisés, Deuteronômio 34:7. Elias, esse é mais conhecido porque Jesus disse assim, numa transfiguração, ele, quando Pedro e mais 3 apóstolos bateram o olho, estava lá Jesus, quem mais? Elias e Moisés, e estavam vivos, e estavam falando com Jesus. Como a Bíblia não faz acepção de pessoa, diga amém por causa disso. Não só ele, mas todos eles, mas todos os crentes que já morreram em Cristo estão no céu e em atividade. Vivinho da Silva. Amém? Vai mais. Lázaro, o mendigo. Eu não sei se o outro Lázaro que Jesus ressuscitou, se ele se converteu também, já está lá. Mas Lázaro, o mendigo, do texto que está lá em Lucas 16:22, eu vou ler nesse minutinho agora. Estevão, Atos 7, de 55 a 60. Deus, Jesus, tudo gente boa. Está todo mundo lá no céu, todos os crentes que já morreram nesse planeta Terra estão no céu. Amém? E além de estar no céu, estão vivos. Quando Estevão estava olhando, um pouco segundo antes da sua morte, ele viu o céu aberto e viu o Senhor Jesus Cristo em pé, à direita de Deus. Mas quando o próprio Jesus Cristo estava quase para morrer, ser assassinado, né? A gente alivia um pouco, porque foi os judeus que matou Jesus, mas ele foi assassinado. E aí, a 5 minutos da sua morte, um pouquinho antes de morrer, um ladrão, que é melhor, você é 1000 vezes melhor do que aquele ladrão da cruz, tá certo? Amém? Eu sou melhor do que ele.
Pelo menos nunca roubei nada. Então Jesus, o ladrão se converteu, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, e Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Dormir ele não foi, né? Eu estou mostrando, provando aqui para vocês que tem gente ativa do planeta. Pode ler esses textos depois em sua casa, você vai ver que cada uma dessas pessoas tem uma atividade. Na hipótese mais leve, Elias e Moisés estavam falando com Jesus Cristo. Ora, quem está no caixão não fala com ninguém, não é isso? Mas eles estavam falando com Jesus. Não sei se Pedro entendeu bem a linguagem que ele estava falando, possivelmente a linguagem de anjos, que tem pouco a ver com essa falação de língua que tem por aí, é um outro tipo de coisa. Essas pessoas estão no céu, amém? Todos os demais crentes, qual o estado atual? Leia comigo Lucas 16, 22, deixa eu ver se eu acho aqui para você. Eu estou trazendo assim um exemplo do que é esse livro, porque você já leu, talvez, centenas de vezes esse texto. Veja aí, Lucas 16, 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa dos céus. Na festa dos céus. Lá é festa. Deixa eu dizer para você uma coisa que você sabe também, que eu quero só lhe relembrar. Lá no céu, tem um texto na Bíblia, Lucas 15, bem pertinho aí, versículos 6, e diz assim, Lucas 15 e 6. Deixa eu só me localizar aqui. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se. Lembre, nós estamos falando de uma festa no céu, amém? Alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Pois, é Jesus Cristo falando, ele primeiro estava falando de uma parábola que é a verdade dos céus trazida para a terra, não é um conto da carochinha, e logo depois ele diz: pois eu vos digo, ele estava falando para os discípulos, que há mais festa, mais alegria nos céus, quando um pecador se arrepende. Você já leu esse versículo, né? Várias vezes, né? E como é que esses carinhas estão sabendo que eu estou aqui, que alguém se arrependeu hoje, né? Como é que há esse conhecimento lá no céu de um pecador que se arrepende aqui na terra? Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Que às vezes nós lemos, passamos na Bíblia a leitura, mas não nos detemos nos detalhes dela. E é esses detalhes que nos dizem que nós precisamos ainda nos aprofundar mais no conhecimento. A palavra de Deus diz que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as Escrituras falam para você sobre a eternidade, que você vai para lá, uma eternidade que as pessoas já estão lá, e agora eu estou dizendo para você que você já sabe isso, em plena alegria, é uma festa só. Então quando aquele mendigo morreu e foi para o céu, ele foi para a festa. Eu fiz questão de trazer essa Bíblia, dessa versão nova, porque a tradicional fala o seio de Abraão, mas a tradução, eu fui olhar lá o grego, mais adequada é festa no céu. No lugar de seio de Abraão é festa no céu. Então o mendigo foi para a festa do céu. E se está chegando dois crentes novos a cada segundo, e para cada um deles que se converte, há um alarido no céu, uma festa no céu, então a festa é perene. Você também já sabe disso, só não estava lembrado, mas saiba que há uma festa rolando nos céus, perene. A cada 2 segundos uma pessoa se converte, aí aquela festa no céu. É para isso que nós escrevemos esse livro, para ele demonstrar
e fazer uma coerência de cada um desses textos, para que você possa, ao ler sobre o inferno, você já lê os versículos todos da Bíblia que fala sobre o inferno. E aí você pode fazer as ligações. Eu quero dizer para você que Deus já reservou para você, o melhor da sua vida. É o céu. É uma pena, você vai compreender. Vou trazer algumas estatísticas aqui, porque algumas pessoas pensam que tem muita gente, milhões de pessoas morrendo e indo para o inferno. Eu não sei se são milhões. Eu sei que já viveram 107 bilhões no planeta Terra, e existem nascimentos aqui na Terra, 211 mil pessoas nascem por dia. E se 170 mil aceitam o Evangelho, ainda tem muita coisa para nós fazermos. Porque todos os dias tem pelo menos 50 mil pessoas nascendo e que ainda não são alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo. Muito trabalho, viu? São 50 mil pessoas por dia. A estatística que pesa para um, pega para outro. Mas são 170 mil pessoas. A nossa igreja, essa igreja aqui faz parte dessa estatística, trazendo 170 mil pessoas por dia para a salvação. Amém? Pois bem, você vai lá e vê nesse livro, e eu quero dizer para você que, se há um número grande de pessoas que estão morrendo sem Jesus Cristo, sem o conhecimento, sem a oportunidade de serem salvas, isso também se deve a nós, a você. Tá certo? Porque Deus não chama anjos para pregar o Evangelho, Ele nos chama para pregar o Evangelho. Amém? Então, se tem alguma falhazinha que você está detectando aí nessa estatística, se inclua, meu irmão, na vivência, na pregação do Evangelho. Você vai fazer muito bem com isso. Amém? Eu quero dizer para você que se morrem muita gente no céu, na terra, aliás, eu não sei que conta é essa, porque eu sei que Deus disse que não quer que ninguém se perca. Amém? Ou você não crê na Bíblia, ou você não crê. Porque a palavra de Deus diz que Deus, que é o meu Pai, que é o Pai desses que estão aqui, que é o seu Pai, disse: eu não quero que nenhum desses 211 mil pessoas que nascem por dia se percam. Senão que todos, não é a maior parte, todos venham ao conhecimento e arrependimento. Então pode ser sim que morra pessoas, deve ter pessoas no inferno. Mas o inferno também, a Bíblia diz, não foi feito para nenhum ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Se está indo alguém para o inferno, primeiro, é responsabilidade minha e sua, ou daqueles que estão lá no Nepal, que o Sakai apresentou, que o irmão da Missões apresentou. Mas eu quero dizer para você que você ainda pode correr atrás, para que essas pessoas, que estão morrendo sem Deus, não façam isso. Então, se essas pessoas estão morrendo, eu não sei que Deus é esse, esses milhões de pessoas se perdendo. Então Deus está perdendo para Satanás, essa guerra. Se tem milhões de pessoas se perdendo, então há alguma coisa que não está funcionando na Bíblia, porque Deus não quer que nenhum se perca. Então a responsabilidade é nossa. Eu quero finalizar aqui apresentando, fazendo essa ministração e apresentando esse texto, porque é importante, irmãos, que você conheça a Bíblia, a palavra de Deus que você manuseia todo dia. Eu trouxe uns poucos exemplos do que é aqui a leitura que nós fazemos e aquilo que está significando a leitura dessa, mas você vai encontrar coisas impressionantes na Bíblia. Além do fato de que os crentes, seu parente que já morreu, que já faleceu, se faleceu o crente, está no céu em atividade. E até se alegra com os outros da sua família que vão aceitar Jesus Cristo. Então trabalhe para isso. Trabalhe para que esse número de 2 pessoas que se convertem por dia chegue a 3, chegue a 4. E aí nós vamos superar
em conversões, das 170 mil pessoas por dia, nós vamos superar as 211 mil pessoas que nascem todos os dias. A conta não está tão distante de fechar. Eu reconheço. A nossa igreja, essa igreja está trabalhando muito para que essa conta feche. E eu não preciso dizer para você que eu estudo a Bíblia, né? Você está vendo aí que eu estou entendendo. E eu tenho uma desconfiança, pastor Paulo Sérgio, que no momento exato em que esse número empatar, se for 211 mil nascimentos, com 211 mil pessoas aceitando Jesus Cristo, então está na hora de Jesus voltar, né? Eu desconfio que a matemática é mais ou menos essa. Amém? Que Deus possa acalmar o seu coração, crente. Você já conhece a Bíblia, apenas precisa fazer uma leitura dessa, mas assim, em bloco. Eu recomendo que você faça uma leitura em bloco da Bíblia. Todo o tema, foi assim que eu fiz. Eu passei 5 anos, depois chamei os universitários para eles me ajudarem. Passei 5 anos procurando cada versículo da Bíblia que falava sobre os anjos. Aí você vai encontrar um capítulo nesse livro que fala sobre os anjos, e todos eles, vai ver que tem até uma categoria enorme de anjos. Depois eu fui ver o que falava sobre a eternidade, que eu vou morar lá, e eu tenho certeza que terei muita atividade lá no céu. Depois você sabe que já está ativo, e aí isso é que há uma dúvida para alguns crentes, até amigos meus, que acham, não, mas eu vou dormir, eu vou morrer, mas vou dormir, vou ficar esperando. Mas Moisés não esperou, nem Elias, né? Nem Estevão. Se a Bíblia diz que não há acepção de pessoas, então todas essas pessoas que morreram, crentes, foram para o céu, diga amém. E foram para o céu e estão em atividades. Se console, se conforte com isso, porque Deus disse que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Se tiver qualquer dúvida com relação a essas coisas que você vai encontrar nesse livro ou em outros, pode procurar o pastor da sua igreja, pode procurar o diácono Francisco, a diaconisa Raquel e outros que tem aqui. E se quiser me procurar também, eu sempre deixo meu endereço para que você possa tirar suas dúvidas. Mas Deus os abençoe a todos nessa manhã, que você possa ter saído daqui edificado com a mensagem da palavra de Deus, desde o primeiro momento que você chegou aqui. Que Deus nos abençoe.